O meio atacante Albano, jogador de 24 anos de idade, é o mais novo reforço do Remo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje, irei trazer aqui tantas informações a respeito do acerto com o jogador, até quando vai o seu contrato também agora com a equipe do Leão e como, né, uma opinião de um torcedor do Goiás, né, dá pra ver aqui pelo estúdio, tá bom? Eu sou o dono do canal também, além aqui do Black Carto, onde aparecem alguns vídeos também sobre a equipe do Remo. Vou deixar aqui no final. Também faço o canal que é o Goiás News. Vou estar deixando o link aqui caso você queira também apoiar o meu trabalho lá nas notícias do verão. Mas hoje voltado aqui num tema que envolve também, obviamente, as duas equipes, mas como que o estilo de jogo do Albano pode encaixar agora nesse ano de 2022 com a equipe do Remo. Por que ele não se firmou em Goiânia, né? Quais são as principais características do jogador, as suas estatísticas nessa temporada e principalmente, né, por não ter convencido na última Série B e consequentemente tendo poucas oportunidades também nesse ano de 2022. Esse era o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Toda semana aqui temos diversos vídeos relacionados à equipe do Remo, então caso você queira ficar atento nas notícias do Leão, só inscrever aqui também no Black Card. Quero começar o nosso vídeo hoje falando a respeito de informação confirmada pelo site DOL e também outras fontes, tanto da imprensa goiana e também paraense, que garantiu, né, esse acerto por empréstimo do Goiás juntamente com o Remo, por empréstimo do meia Albano, jogador de 24 anos de idade, até o final dessa temporada. Seu contrato com o Goiás vai até o final do próximo ano, ou seja, de 2023, quando o time esmeraldino fez esse seu vínculo ainda com a Aparecidense, time do interior de Goiás, onde o Albano, né, inicialmente se destacou principalmente no ano de 2020. O Goiás já tinha feito esse acordo dele com 3 temporadas, agora sim, né, não tendo essa grande sequência, será emprestado. E por que o Albano não se adaptou, né, ao estilo de jogo do time esmeraldino? Será que pode ser um jogador para substituir bem o Felipe G2? Quero começar primeiramente falando um pouco a respeito da carreira do jogador, né? O Albano, ele tem 24 anos, nascido no ano de 1997, lá na cidade de São Miguel do Oeste, no interior de Santa Catarina. Começou sua carreira nas categorias de base de um dos rivais do Goiás, né, que é o Vila Nova, inclusive na time aí que fez a final de 2020 com a equipe do Remo na Série C. O Albano começou sua carreira lá em 2017, apenas 2 jogos pelo time principal do Vila Nova, não teve tantas oportunidades assim. Em 2018 foi emprestado por alguns clubes, né, do interior de Goiás, inicialmente o Formosa, do Distrito Federal, né, que faz ali divisa também com o estado, o Trindade naquele mesmo ano e o Aparecida, um dos rivais aí da Aparecidense, lá no finalzinho do ano de 2018. 2019 teve mais algumas chances inicialmente, no comecinho da temporada pela própria Aparecidense, onde entrou em campo ali 3 vezes na disputa do Campeonato Goiano. Depois disso foi repassado para a Votuporanguense, onde jogou ali a Copa Paulista, naquele meio de temporada, né? Atuou ali 6 vezes, sem grande destaque, era apenas um jogador mais para a composição do elenco. E ainda no final do ano de 2019 passou sem brilho pela Jataiense, time também do interior de Goiás, da cidade de Jataí, onde ele jogou a 2ª divisão do Campeonato Goiano, também sem grande destaque, apenas 7 atuações, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. A partir desse momento, aí sim o Albano conseguiu crescer bastante na sua carreira a partir do ano de 2020, né, onde ele teve efetivamente mais chances na equipe da Aparecidense, equipe que é de Aparecida de Goiânia, uma cidade coladinha, né, com a capital, que é Goiânia, e a Aparecidense que vem crescendo bastante nesses últimos anos. O Albano pegou esse embalo também da equipe que fez um bom início de campeonato estadual naquele ano. No Campeonato Goiano já foram 10 jogos em 2020, com 4 gols marcados e 1 assistência, sendo inclusive um dos seus gols diante da equipe do Goiás, vitória do time esmeraldino por 2-1, mas já marcando aí, né, sua presença de um outro grande clube, né, que viria a contratar ele posteriormente, então já foi um nome que ficou ali marcado. Além disso, ele marcou gols contra a equipe do Craque, Anápolis e também diante a equipe do Real Noroeste, que já foi ali na disputa da Série D. A Série D de 2020 foi um divisor de água para a carreira do Albano, onde aí sim ele conseguiu o maior destaque, jogando mais vezes, sendo titular absoluto da equipe de Aparecida de Goiânia, inclusive foi um dos artilheiros da competição, entrando em campo 17 vezes, marcando aí 8 gols no total, jogador que ficou na disputa ali junto com o Fabrício Daniel, aquele atacante hoje no Coritiba, né, passagens pelo Mirassol, onde ele foi inclusive o campeão da Série D daquele ano, foi um dos 2 artilheiros da Série D desse ano. A Aparecidense não conseguiu o acesso, mas o Albano, que acabou batendo na trave, né? A Aparecidense chegou até as quartas de finais, acabou ali sendo eliminado para o time do Mirassol, que vinha a ser campeão depois. O Albano marcou inclusive 2 hat-tricks, né? Marcou 3 gols contra o União Rondonópolis e também
mais 3 diante o São Luís de Juí, time do interior do Rio Grande do Sul, já num duelo de mata-mata, né, das fases decisivas da Série D. Além disso, marcou gols contra o Tupinambás, o próprio Real Noroeste, né, que foi lá na estreia ainda da competição, o próprio União Rondonópolis e por último, né, diante o São Luís, na vitória no jogo de ida por 4-0 fora de casa. O jogador já ficou com aquela moral muito grande, já tinha feito um excelente campeonato goiano e aí sim, né, já entrando na mira do time esmeraldino que o contratou na próxima temporada. Ainda assim, em 2021, o Albano começou o ano na Aparecidense. Um ano um pouquinho mais discreto, é bem verdade, a Aparecidense não fez um grande início de temporada de 2021, mesmo assim foram 12 jogos pelo Albano pela Aparecidense, um gol marcado, esse gol inclusive contra o próprio Goiás, no empate na Serrinha por 1-1, além de uma assistência, números discretos, mas que ainda assim vinha atuando muito bem, né, na sua competição regional. Para a sequência do ano, teve ali o seu maior desafio da carreira, que foi a Série B do Campeonato Brasileiro, onde ele não conseguiu, né, dar sequência, enfim, adaptando também ao novo time, mas ainda assim tinha uma esperança da torcida ali do Albano pegar, engatar uma boa fase, enfim, poder ajudar o Goiás. Ele chegou exclusivamente para a Série B do Campeonato Brasileiro, fez todo o campeonato estadual pela própria Aparecidense e só chegou no Goiás realmente ali no meio do mês de junho, no mês de maio mais ou menos, no início da Série B do Campeonato Brasileiro. No total dos 38 jogos na Série B, o Albano entrou em campo 16 vezes, deu aí 2 assistências, um jogador que fez poucos jogos importantes pelo Goiás. Ele trazia um pouco dos seus números, desceu 16 jogos, sua estreia aconteceu lá na 4ª rodada contra a equipe do Avaí, vitória importante dentro de casa por 3-0. Ele jogou aí 11 minutos desse duelo. Depois disso conseguiu engatar uma boa sequência, ele atuou 18 minutos fora contra o Vila Nova, até jogou bem, entrou bem ali na reta final do jogo, e também contra o Vasco da Gama, uma vitória importante do Goiás na Serrinha. O Albano atuou por 30 minutos na segunda etapa. Tinha dado uma boa impressão e o Elvis levou ali o 3º cartão amarelo. O Elvis, que foi inclusive o líder de assistências da última Série B, não deu muito espaço, né, para o jovem Albano, que vinha iniciando sua trajetória pelo Goiás. Sua primeira partida como titular foi diante da equipe do Vitória, um empate por 1-1, fora de casa lá no Barradão, onde o Albano não jogou bem. Ele iniciou a partida como titular, mas foi substituído ainda na primeira etapa, né? Ele que na Aparecidense tinha mais uma característica de jogo mais avançado, como efetivamente um camisa 10, já mais adaptado ao time, enfim, ao estilo de jogo. No Goiás ele ficava um pouco mais recuado e fazia muita falta lá na questão ofensiva, né? Na hora de chegar para ter esse último passe, ele não conseguia dar tanto a qualidade no toque final, quanto principalmente a intensidade de jogo, né, que acabou pegando muito a torcida no seu pé. Depois disso, ele ficou ali mais realmente sendo uma opção no banco de reservas, engatou uma outra pequena sequência de maiores atuações contra a equipe do Londrina, onde ele jogou por 32 minutos, também atuou contra a Ponte Preta e Botafogo rapidamente, somando mais 5 jogos seguidos no banco de reservas sem participar. Ainda assim, no final da Série B, voltou a aparecer às vezes, né? Jogou aí contra a equipe do Vitória, também diante o Vila Nova e a equipe do Náutico. Inclusive, nesse meio período, fez 2 boas atuações consecutivas, que foi diante o Brusque fora de casa, uma vitória do Goiás por 1-0. O Albano, inclusive, deu assistência para o gol do Aleph Manga, ele acabou desviando de cabeça num chute ali do Tadeu. Foi a sua primeira assistência pelo Verdão. Também, 2 rodadas depois, uma vitória importante contra o Confiança, ele fez sua segunda partida e última como titular pelo Goiás. Esse eu diria que foi o único bom jogo do Albano com a camisa esmeraldina, onde ele demonstrou um bom potencial. No primeiro tempo foi bem abaixo, inclusive da média, mas na segunda etapa ajudou bastante, inclusive dando passe para o primeiro gol do Nicolas, né? Ele acabou cruzando, o goleiro rebatendo e o Nicolas ali dentro da pequena área para finalizar em direção ao gol. Além disso, ele demonstrou aquela habilidade que ele já vinha jogando lá na Aparecidense, de maior mobilidade, toque de bola, enfim, um jogador que faz dribles curtos para desconcertar aquela última defesa do time adversário. Aí sim, nesse jogo, ele demonstrou uma boa qualidade, mas realmente ficou devendo no decorrer da Série B. Sua última atuação aconteceu, né, na última rodada efetivamente da Série B. Empate ali contra a equipe do Brusque por 2-2, o Albano jogou 6 minutos. Agora, nesse ano de 2022, a torcida tinha aquela esperança dele poder dar aquele toque final da sua carreira, né, podendo inclusive agora aí sim deslanchar com a camisa esmeraldina, mas acabou não acontecendo. No Goianão dessa temporada de 2022, no total foram 10 atuações, sendo apenas delas 2 como titular, iniciando ali, né, os 90 minutos iniciais. Jogador que fez o estreia contra o Grêmio Anápolis, atuou ali até os 15 minutos
da segunda etapa, quando foi substituído, e também, né, diante da equipe da Jataiense, um time já reserva do Goiás na primeira fase do Campeonato Goiano, vitória por 3-0, inclusive uma assistência do Albano no escanteio, onde o jogador, inclusive, é muito bom nessas bolas paradas. Mas, no geral, ficou devendo bastante, inclusive sua última impressão foi muito ruim, foi diante da equipe do Atlético Goianiense na final do Campeonato Goiano. O Goiás estava com diversos desfalques, o Albano acabou entrando ali como um terceiro homem no meio de campo e acabou não dando muito certo, inclusive perdeu uma bola do meio de campo para um dos gols ali, né, que concretizou o título do Atlético Goianiense, inclusive o gol de empate, ou seja, pegou muito mal com a torcida esmeraldina. Na minha opinião, o Albano realmente faltou mais sequência de jogos, né, pela equipe do Goiás, mas quando ele teve isso nesse ano de 2022, era um jogador que não estava assim no seu melhor auge físico, se assim podemos dizer. Estava realmente entrando muito mole nas partidas, nas divididas, enfim, um jogador que parecia um pouco desmotivado também nesse período que atuou pelo Goiás. Acho que um novo ar pode, inclusive, realmente dar um gás a mais na carreira do jogador, que saltou muito rápido, né? Ele saiu da Série D e já foi direto para a Série B e agora já tem essa difícil tarefa na Série A, acabou perdendo bastante espaço. No Goiás, inclusive, ele concorria com o Elvis, né? Como eu disse, foi o principal nome ali do meio de campo, por que não da última Série B de 2021. Aí sim, né, fica difícil fazer essa concorrência com um jogador de maior peso. Agora na Série C, acho que pode adaptar um pouco melhor ao seu estilo de jogo. O Remo, que agora não poderá contar com o Felipe G2, né, que acabou aí acertando a sua rescisão com o time paraense. Na minha opinião, são jogadores de características diferentes. O Felipe G2 é um cara que finaliza muito mais em direção ao gol, já pega a bola com aquele intuito de marcar o gol, né, de dar um passe ali final em profundidade, enfim, tem inclusive uma potência bem maior no seu chute, né, da sua perna direita. O Albano, que ele é canhoto, tem uma característica de jogo diferente. Ele busca a bola, inclusive, para aprofundar para um ponto ou outro, ou buscar aquele passe final. Não é um jogador de muita finalização, apesar, né, daqueles bons números dele pela Aparecidense em 2020, né, sendo um dos artilheiros da Série D. Não é um jogador que tem essa carreira realmente muito de goleadora, mas ainda assim acho que pode encaixar como um terceiro homem no meio de campo da equipe do Remo, né? Contra a equipe do Cruzeiro, inclusive foi um dos jogos ali que eu assisti do Remo, acho que pode inclusive dar certo com o Anderson Shoa, sendo aquele homem um pouco mais no segundo homem, né? E o Albano sendo esse terceiro, dando mais mobilidade no meio de campo e ficando mais concentrado. Na minha opinião, o Felipe G2, obviamente, é um jogador que já está mais consolidado, todo mundo já sabe como que ele joga. O Albano, apesar disso, tem sim um potencial muito grande, apesar de não ter sido aí bastante explorado, lapidado, enfim, no time esmeraldino. Na minha opinião, essa mudança, né, já que ele tem contrato aqui com o Goiás até o final do ano de 2023, agora repassado também à equipe do Remo até dezembro agora dessa temporada de Série C, pode fazer bem ao jogador, né, inclusive, por que não, né, pegando essa moral de volta na sua carreira. Inclusive o Albano, né, que chegou a negociar com o Remo na temporada passada, duelou ele tanto com o Goiás, que tinha interesse no jogador, o próprio Atlético Goianiense preferiu, né, naquele primeiro momento defender o time esmeraldino. Agora sim, para a Série C, terá a presença do Albano no seu elenco. Quero saber sua opinião aqui embaixo a respeito do jogador, que é dito ele como uma das principais promessas, porque não, do futebol goiano. Acabou que nessa primeiro estágio, né, de atuar numa grande equipe, que não foi no caso do Goiás, não foi tão bem sucedido, mostrou alguns pontos positivos, outros negativos, mas eu acho que ele tendo uma maior constância nas suas atuações, também tendo uma aprimoração na parte física e seus companheiros entendendo seu estilo de jogo, não sendo aquele cara finalizador, como por exemplo era o Felipe G2, um cara realmente que atuava mais como um meia para um atacante. Agora sim, acho que o Albano podendo, né, se encaixar nesse time do Remo, que conta ali com algumas outras boas opções no meio de campo. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha a respeito do Ben Albano, né, um jogador que tem tudo aí para, inclusive, né, ser uma boa composição de elenco da equipe do Remo na Série C. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e seu comentário a respeito dessa mais nova contratação da equipe do Leão, né, se você está confiante também para a disputa da terceira divisão nacional. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!